Meu nome é Wilson Andrade, eu sou diretor executivo da ABAF, que é a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal. Essa entidade foi criada no ano de 2004 e representa o setor florestal da Bahia como um todo. Esse setor envolve empresas, e a nossa entidade envolve empresas da área de mineração, celulose e papel, celulose solúvel, a parte de madeira para uso múltiplo como um todo, a energia de biomassa de madeira, a madeira tratada, fundos de investimento que também aplicam e investem na Bahia e no Brasil como um todo, além dos produtores florestais, dos produtores de máquinas e equipamentos e prestadores de serviço do setor. Ao todo, o setor representa um nível de emprego acima de 300 mil pessoas em várias regiões do estado. Aqui nós temos 4 polos madeireiros e desses 300 e alguns mil empregos, uma parte são de empregos permanentes, de empregos diretos, cerca de 50 mil, uma parte de empregos indiretos, quase 100 mil, e o restante são de empregos de efeito renda, que ajudam o desenvolvimento no interior do estado, ajudando também a desconcentração do crescimento econômico e desenvolvimento social do nosso estado. Eu sou economista, sou empresário rural, tenho cerca de 30 anos de atividade no setor de fibras naturais e agora completo 6 anos ligado e aprendendo e discutindo o setor florestal no Brasil e na Bahia. Eu sou também membro do Conselho Consultivo do Fundo Comum de Commodities da ONU, tenho alguma representação em órgãos internacionais e uma experiência ampla na área de implantação e recuperação de projetos e também na área de fusões e aquisições. Em resumo, a ABAF, que representa o setor florestal, tem 300 associados, entre pequenos, médios e grandes. Esses associados se compõem e se organizam em 4 entidades regionais, uma em cada dos polos de produção da Bahia, incluindo aí o sul e o extremo sul, o litoral norte, que vai da cidade de Alagoinhas até Sergipe, o oeste da Bahia, onde nós temos a grande produção de grãos, e também o sudoeste da Bahia, que é a região liderada pelo município de Vitória da Conquista. Nós temos na ABAF uma representatividade interessante em 40 diferentes fóruns onde se discutem as políticas públicas, os incentivos fiscais, o licenciamento ambiental, enfim, questões que dizem respeito à legislação, ao meio ambiente, aos incentivos fiscais e também à parte comercial. A ABAF, nesses fóruns, é representada por especialistas de cada uma das nossas associadas, que ajuda, então, a formatar, a formular as políticas públicas que dizem respeito ao setor florestal no estado da Bahia. Nós temos também boas ligações e muito boas ligações com as demais estaduais florestais no Brasil, que são 8, a ABAF é a 9ª, e nós também temos uma relação muito de perto com a IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores, a nossa nacional, que por sua vez nos representa não só junto aos organismos nacionais, como também na área internacional do nosso estado. Dentre os produtores eucaliptos do Brasil, a Bahia tem o 4º lugar, com cerca de 700 mil hectares plantados, tem recorde de produtividade acima da média nacional, que é mais ou menos 35 metros cúbicos por hectare e ano, enquanto a Bahia ultrapassa um pouco esse número em 2 ou 3 unidades. O recorde de produtividade varia um pouco em relação às mudanças climáticas, as variações climáticas em cada região, mas nós esperamos com o desenvolvimento de mais tecnologia, aproveitar as boas condições de solo
chuva e clima que a Bahia tem e que pode e deve ser mais explorada com essa atividade. Esse setor de base florestal representa 5% do PIB do Estado, representa também 5% da arrecadação de impostos, gera e preserva 0,7 hectare para cada hectare plantado, o que significa 500 mil hectares de área preservada, e nós temos um elevado índice de certificação de certificadoras nacionais e internacionais das nossas atividades, a nível acima de 80% do total plantado e preservado. Nós somos o primeiro setor de exportação no estado da Bahia e garantimos, temos a liderança na formação da balança, do saldo da balança comercial do estado. 80%, já disse, desses plantios são certificados e ele ajuda a desconcentração do nosso desenvolvimento por estar localizado em diferentes áreas dos nossos 4 polos de madeira do estado. Nós temos a liderança dentre os setores exportadores da Bahia, representamos alguma coisa como 20% das exportações do estado e contribuímos imensamente para a formação do saldo da balança comercial do estado. Também essa desconcentração do desenvolvimento pelos investimentos estarem em diferentes regiões do estado ajuda, e eu acredito, é a nossa visão, de que o emprego no interior vale 2 vezes o emprego na capital, onde se concentra o PIB e o desenvolvimento do estado. Essa desconcentração é socialmente válida e também economicamente interessante. Nós buscamos também e trabalhamos muito na área da cooperação internacional. Cresce a demanda mundial porque a renda das pessoas cresce e a população também. Hoje o mundo exporta aproximadamente 250 bilhões de dólares de produto de madeira e a participação brasileira é bem menor, é cerca de apenas 3% disso. Nós precisamos e temos chance e oportunidade, pelas condições de competitividade do produto brasileiro, de ter um percentual muito maior. A FAO diz que o mundo precisa plantar até o ano de 2050 250 milhões de novos hectares de madeira para reflorestamento, madeira de produção, e sem dúvida nenhuma que um bom volume, uma boa quantidade desse total deve vir para o Brasil, aproveitando as chances, e por que não para a Bahia, que tem essa liderança de produtividade nacional. As mudanças climáticas também favorecem essa atividade. O Brasil assumiu compromisso no passado, na reunião de Copenhague, assumiu também compromisso na reunião de Paris, em dezembro do ano passado, e tem sabido cumprir os seus compromissos voluntários comprometidos nessas reuniões. Nós temos hoje, somos um país com 65% do total da nossa área coberta por vegetação nativa, coisa que o mundo não tem. Para se ter uma ideia, a Europa tem uma média, não é de 65% nem de 6%, mas é de menos que 1%, e isso nos dá vantagens para discutir os acordos climáticos e a atração de investimento. O Brasil também tem um código florestal que obriga cada proprietário a manter uma reserva legal de no mínimo 20%, que chega na área da Amazônia a 80%, e país nenhum no mundo tem exigências como essa. A nossos compromissos assumidos recentemente nos comprometem, o Brasil e a iniciativa privada que vai participar desse processo, a plantar 12 milhões de hectares de florestas até o ano 2030, a aplicar e transformar a produção de 5 milhões de hectares no sistema de integração lavoura e pecuária, a zerar o desmatamento ilegal no país e também
crescer um percentual da sua energia de renovável, e aí entra muito a nossa possibilidade da energia de biomassa. Essa é uma área onde nós temos muito a crescer. O Brasil usa muito nos intervalos onde as chuvas se reduzem e as nossas hidrelétricas funcionam mais devagar, e o Brasil tem usado as termoelétricas a petróleo, a combustível fóssil, que são poluentes e são, além de tudo, muito caras. A energia de biomassa, uma energia constante, permanente e de preço competitivo, pode substituir todos esses investimentos nessa área das termoelétricas e cumprindo aí o nosso compromisso de ter cada vez mais energias renováveis. Portanto, nós temos que aproveitar o crescimento da demanda nacional e mundial por produtos de madeira, e olhe que são mais de 5.000 produtos diferentes entre madeireiros e não madeireiros, provido por esses plantios realizados com elevada tecnologia, com os cuidados ambientais necessários para a preservação dos recursos hídricos e a proteção do solo, e também da biodiversidade brasileira, que representa hoje 20% do total da biodiversidade mundial, outra vantagem do Brasil. Nós temos que buscar as parcerias internacionais com órgãos de financiamento, com os fundos de investimento, que hoje já representam aqui no Brasil algo como 15% das nossas florestas plantadas, que no Brasil somam 8 milhões de hectares, espalhados em todos os nossos estados. Precisamos trabalhar muito nessa área de crédito de carbono e a busca, a cobrança, o pagamento dos serviços ambientais que o Brasil tanto presta e que o nosso setor de floresta plantada também o faz. A nossa taxa de internacionalização como um todo, não só do setor florestal, mas como todos os nossos produtos, é muito baixa. Nós precisamos estar atentos para desenvolver mais a nossa participação no mercado internacional. Há 25 anos atrás, o Brasil tinha 1% das vendas internacionais a cada ano, e passado 25 anos nós temos o mesmo percentual. Já a China, como exemplo, tinha há 25 anos o mesmo 1% do Brasil e hoje conta com um nível de 14% das exportações mundiais. É um exemplo de crescimento, assim como outros países, como a Coreia, como Singapura, o México, que souberam desenvolver sua atividade empresarial exportadora, fazendo assim a redução da dependência do mercado interno, que às vezes sofre crises e redução do seu volume de compras, e o mercado internacional ajuda a assegurar que as empresas tenham cada vez mais a certeza do crescimento do seu volume de faturamento. Nós temos ainda a parte no Brasil outras vantagens. Esse programa de integração lavoura, pecuária, florestas faz com que o produtor tenha uma renda adicional sempre constante, segura, e não trabalhando apenas com uma única atividade que pode sofrer variações de preço e variações do volume de demanda no mercado, não só por problemas climáticos, mas também por variações no desenvolvimento econômico aqui e lá fora. É importante que nós saibamos aproveitar também as oportunidades que surgem com os programas da economia verde. Os Green Bonds, que já somam no mundo hoje algo como 220 bilhões de dólares de investimento, vão aplicar aqui no Brasil esse ano algo como 4 bilhões de dólares, o que é muito pouco em relação ao total. Se nós formos discutir a possibilidade dos Climate Bonds, que podem chegar a 800 bilhões de dólares por ano,
nós temos aí um potencial de busca de recursos que interessa ao setor florestal e aos outros setores de baixo carbono da economia brasileira. Portanto, a cooperação, o chegar perto, o buscar oportunidade no exterior é um caminho, e a nossa Associação Brasileira, a IBA, a Indústria Brasileira de Árvore, tem feito isso com muita eficiência e com muita eficácia. Portanto, para cada ano que nós passamos, há o surgimento, somente na área de celulose, há uma demanda para uma nova fábrica. E uma nova fábrica representa plantios de 120 mil hectares e, logicamente, mais 120 mil hectares de área preservada para cada unidade instalada. E eu tenho certeza de que boa parte desses novos investimentos estão vindo e virão para o Brasil nos próximos anos. Há uma liberação, há uma legislação sendo modificada no Brasil. Nós temos aí um programa novo, que é o Programa Nacional de Florestas Plantadas, que vai orientar e refazer toda uma política para o setor, e isso envolve não só o licenciamento ambiental, que deve ser rígido, que deve ser controlado, mas que deve ser rápido e eficiente e seguro. Ou seja, as determinações, aquilo que for decidido deve e precisa ser cumprido. Outro ponto importante nessa discussão, que preocupa todos nós do setor, é a liberação na compra de terras no Brasil por empresas de capital estrangeiro. Isso deve a algum conflito nesse momento, tem reduzido os investimentos, mas os estudos dos quais nós participamos indicam a possibilidade, se isso acontecer, como esperamos e torcemos por isso, estamos trabalhando com as nossas entidades irmãs, as florestais estaduais e a nossa IBA, para que isso aconteça junto com a Frente Parlamentar da Agricultura. Nós teremos aí a possibilidade, nos próximos 5 anos, receber algo como 50 bilhões de dólares de novos investimentos no setor florestal, incluindo não só o papel e celulose, mas também a indústria madeireira como um todo, a parte de painéis, piso, laminados, madeira aglomerada, e é bom falar também do novo modelo, do novo método de construção, que são os prédios de tamanhos maiores, com mais andares, feitos basicamente a partir de madeira, usando cada vez menos o cimento, que tem a desvantagem de ser demorado na construção, de ser mais caro e de, sem dúvida nenhuma, ter uma pegada de carbono muito mais pesada do que a madeira como um todo. As novas tecnologias hoje permitem que possamos usar a madeira colada, a madeira aglomerada, dentro de um processo de construção moderno, seguro, resistente a incêndios, a acidentes sismológicos e a preços competitivos de construção, com as vantagens ambientais que a madeira nos traz sempre. No sistema administrativo da nossa associação, da ABAF, nós contamos muito com a ajuda dos especialistas das empresas. Nós temos, por exemplo, um grupo de legislação que se reúne a cada momento presencialmente ou via internet, e essas pessoas especializadas discutem entre si e ajudam a ABAF a tomar posicionamentos em cada uma das demandas que surgem a cada momento. A área de legislação ambiental, a área de legislação de propriedade, de terra, qualquer coisa nessa área de leis e normas e regulamentos. Nós contamos sempre com o apoio desse grupo, que chamamos de GT Legis, que nos fazem ajudar a pensar e tomar posições e levar e dirigir aos fóruns onde participamos posicionamentos em conjunto, somado e discutido com todos. Um outro programa
Um outro grupo de trabalho permanente que nós temos é o grupo de comunicação. Nós chamamos de GTCom, e dele participam os especialistas de comunicação das nossas associadas, que têm experiência, que têm vivência e estrutura funcional em cada uma das empresas, e que também elas nos ajudam a formalizar, a formatar a linguagem de comunicação, a forma e o posicionamento frente às demandas que enfrentamos a cada dia. Nós temos também 2 programas muito interessantes, de uma abrangência grande na Bahia, e um deles é o programa Ambiente Florestal Sustentável. Esse programa tem a participação das nossas empresas, e ele é formado por uma equipe hoje de 3 engenheiros florestais, com 3 veículos, com 3 estruturas de treinamento e transmissão de informações, e o objetivo é a capacitação e a conscientização e o controle dos pequenos, médios produtores, inclusive os fomentados ligados às nossas indústrias maiores. Esse grupo, nos últimos 12 meses, rodou mais de 150 mil quilômetros, treinou, preparou, conscientizou, orientou mais de 4 mil produtores florestais e atingiu uma abrangência com esses treinamentos, com essas visitas, de mais de 200 comunidades nas principais regiões florestais. Esse programa é feito em parceria com várias entidades governamentais e privadas, e como parceiro principal nós temos no estado a ADAB, que é a Agência de Desenvolvimento e de Defesa Florestal e Animal do estado da Bahia, ligada à SEAGRE, que é a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Pesca do nosso estado. É uma parceria de sucesso. Isso tem sido muito importante nos 7 pontos que esse programa cuida. O primeiro deles foi como nasceu, na verdade, o programa, é de combate às pragas, um trabalho conjunto. Ao invés de cada empresa trabalhar de forma isolada, nós nos unimos em regiões, em áreas específicas, onde há uma infestação maior, e aí somamos também com os sindicatos rurais, com os produtores rurais daquela região, com os órgãos ambientais do município, produtores de outras culturas como café, fruta, cacau, e de pecuária também, porque aí podemos fazer juntos um combate efetivo, reduzindo assim a reincidência de infestações que normalmente acontece quando alguns cuidam e outros deixam de cuidar. Outro ponto de atividade do nosso setor é a legalização e a estandarização, o enquadramento ambiental e legal das propriedades rurais. Todos precisam estar cadastrados, principalmente para cumprir a lei, mas também porque nós precisamos das certificações nacionais e internacionais, e os nossos parceiros, os membros da cadeia produtiva, precisam estar regularizados. Esse grupo também, que se chama Ambiente Florestal Sustentável, o que nós chamamos de PAFs, eles têm outra preocupação, que é a preservação dos recursos hídricos em todas as áreas de produção. O problema de terra hoje é grave no Brasil, mas sem dúvida nenhuma me preocupa, e preocupa a todos nós, o problema dos recursos hídricos no futuro. Nós vamos ter dificuldades, se não de imediato, cuidarmos globalmente das mudanças climáticas, mas muito efetivamente nas nossas áreas fazer a preservação dos recursos hídricos, da flora e da fauna que nós temos. Há também a preocupação com a diversificação da produção. É preciso fazer madeira para uso múltiplo. O produtor precisa ter a capacidade de vender para destinos diferentes, finalidades diferentes a sua madeira. Não vender, precisa vender
para celulose, para papel, para a área de mineração, para aquelas unidades como no oeste da Bahia, que utilizam muita madeira para a secagem de grãos, mas é importante também que possamos atender cada vez mais crescente demanda por madeira na área de móveis, na área de construção civil, seja na Minha Casa Minha Vida ou em programas de renda mais elevada, mas a demanda por madeira na Bahia, que ainda é atendido na sua maior parte por madeira de outros estados, pode, precisa e deve ser produzida no nosso estado, e isso é mais uma oportunidade de investimento que nós temos no nosso estado. Esse grupo também, esse programa também, ajuda a incentivar o controle e o combate a incêndios florestais ou não em toda a região, e as equipes são treinadas e trabalhadas para isso. Também nos preocupa muito a preservação das áreas legais que são enquadradas de acordo com o Código Florestal. É importante que tenhamos todas essas áreas devidamente, de fato, preservadas, sem a presença de animais que não estejam, logicamente, permitidos para ali estarem. Nós temos também a parte de integração lavoura, pecuária e florestas. Nós defendemos que o produtor precisa e deve ter atividades diferentes na sua propriedade e aproveitando assim melhor a sua disponibilidade de mão de obra, os recursos de máquinas e insumos da sua propriedade, ele pode então administrar o uso desses recursos humanos e técnicos da melhor forma, além de ter rendas adicionais de sua propriedade. Enfim, há uma estrutura que a equipe tem uma interação permanente com as comunidades, com os órgãos municipais, com associações de produtores e sindicatos rurais em todas as regiões de produção, e a cada dia cresce essa integração e esse aprendizado de lado a lado do setor, graças ao programa que tem sido um sucesso, que é o programa O Ambiente Florestal Sustentável. Há um outro programa que nos interessa muito, que nós chamamos de Mais Árvore Bahia, e que visa a integração do pequeno e médio produtor de madeira na cadeia produtiva geral. Madeira, de novo, para uso múltiplo. Esse programa tem a ambição de, com a ajuda de várias instituições, como o Senai, como o Senar, como o governo do estado, como as prefeituras e associações de produtores e os sindicatos rurais novamente, de estimular, treinar, preparar o produtor para que ele saiba fazer com vantagens econômicas, com vantagens ambientais, com vantagem de produção, de proteção das suas terras, do seu ativo, que é a sua fazenda, produzir madeira para usos diferenciados. Mas é preciso cuidar para que, do outro lado, aqueles que possam comprar essa madeira estejam preparados para usá-la. O eucalipto é uma madeira que tem qualidades fenomenais, desde que bem plantada, bem manejada, bem serrada, bem secada, ela pode, sem dúvida nenhuma, competir com madeiras de qualidade tradicionais e com uma vantagem de preço muito grande. Portanto, há um futuro, não é à toa que o eucalipto cresce não só na Bahia, como no mundo todo, a sua participação, porque é, de fato, uma árvore, uma variedade competitiva e que dá condições de crescimento àqueles que trabalham com esse tipo de madeira. Então, nós temos um programa na área industrial de preparação de 40 serrarias, 10 em cada dos polos de produção de madeira da Bahia, e a ideia é que essas serrarias tenham a capacidade
após os treinamentos, os cursos, as orientações, de dispor de um bom design, de linhas de crédito, de normas de gestão, de informações de mercado, para que possam comprar e ter resultados e abastecer a demanda existente no Estado por esse tipo de madeira. O terceiro ângulo, o terceiro eixo do programa Mais Árvore Bahia é dedicado ao consumo. E aí nós temos trabalhado com os sindicatos de construção civil do Estado, responsáveis pelas construções dos programas habitacionais em geral, Minha Casa Minha Vida e outros de maior renda, e também com os revendedores de material de construção. Assim, pretendemos fechar o triângulo onde o produtor, o gerador da madeira, tem acesso ao comprador, que são as serrarias, os processadores, e também estarão linkados e ligados aos consumidores como um todo. É um programa que tem boas perspectivas e que vários outros estados já se interessaram por ele para entender o funcionamento de como, que resultados ele gera ou pode gerar. Há na Bahia uma chance, portanto, de potenciais investimentos, de bons investimentos. E o setor florestal, por receber a alavancagem desses diversos segmentos empresariais que usam madeira nos seus processamentos, sem dúvida nenhuma que representa essa boa oportunidade de investimento. Pela competitividade da nossa madeira, pela localização geográfica que a Bahia tem, por projetos de sucesso como a BSC, que produz celulose líquida, a Suzano, a Veracel, a Ferbasa na área de mineração. A Bahia tem terras, solos e climas excelentes para a atividade. Nós temos hoje tecnologia de ponta no setor, temos universidades em todas as regiões do estado, preparando o pessoal de nível, como também o Senai, Cimatec, o Senar, que atuam nessa área. Além do recorde de produtividade já mencionado, estamos espalhados em todo o estado e em cada uma dessas áreas a demanda por madeira a ser atendida. E temos aí uma posição geográfica de logística interessante no meio do Brasil, ao lado do mar, que nos leva a países diferentes de todo o mundo. É importante também que nós falemos dos incentivos fiscais do Estado na atração de empresas e empreendimentos. Nós temos, logicamente, que, para melhorar essa competitividade e a atração de investimento que pretendemos, cuidar de alguns assuntos, como, por exemplo, a nível nacional, a finalização e a implementação da Política Nacional de Florestas Plantadas, principalmente focando nessa nova oportunidade que é a energia de biomassa tão demandada no país. Nós precisamos cuidar ainda, logicamente, da logística, falamos aí de portos, estradas, energia, e também é preciso que tenhamos um programa, uma lei de licenciamento que está em discussão no Congresso, que nos dê segurança jurídica para poder investir, trabalhar e gerar resultados para todos. Portanto, eu acredito que o setor florestal é o que mais tem condições de crescer no Brasil e a Bahia se destaca como uma oportunidade para receber investimento que esperamos dos senhores daqui do Brasil e do mundo todo. Por fim, eu acredito firmemente na economia, na recuperação da economia brasileira, acredito no potencial de crescimento exponencial do setor florestal e a Bahia, sem dúvida nenhuma, quer uma parte desse investimento. Nós ficamos inteiramente à disposição de todos, ao agradecer a atenção e deixamos o nosso telefone 71-3342-6102 e o nosso site abaf.org.br para que possamos continuar com essa conversa. Registramos, por fim, os nossos agradecimentos e parabenizamos pela iniciativa
do Florestas Online, de colocar tanta gente em contato com tantas informações úteis para todos. Muito obrigado.